Boa tarde, boa noite a todas e todos. Quem for assistir de manhã também, bom dia. Essa daqui é a 13º Diálogo Educação Popular e Cidadania, organizado pela Comissão Local do Encontro Internacional Educação Popular e Cidadania, Experiências e Desafios. Esse encontro começou a ser organizado no primeiro semestre de 2019, deveria se realizar em julho deste ano, de 2020. Devido à pandemia, nós fomos obrigados a suspender, mas temos mantido atividades permanentes de diálogo e de interlocução com grupos, coletivos, movimentos da área do campo de educação popular, e hoje a gente tem a satisfação de receber os companheiros lá do Rio Grande do Sul. Eu passo para a Patrícia, acho que vai pilotar um pouco essa conversa. E hoje, agora, vamos todos ouvir a experiência e o vento que sopra do sul. Bem, feliz de estar aqui também, né, trazendo essa experiência, mediando a experiência bacana, né, que é da Escola Porto Alegre. Feliz de estar aqui com o Renato, né, que como a gente estava conversando antes, com certeza a gente se cruzou aí nas construções das políticas públicas lá pelo Sul, na época da administração popular, né, onde a gente teve muitos avanços na questão participativa, na questão dos fóruns sociais mundiais também, né, que a cidade recebeu em função também de uma gestão que teve iniciativas muito interessantes, né, na construção da democracia, né, na questão da inclusão. Então, hoje está aqui também escutando um pouco da história da escola Porto Alegre, também uma única experiência, né, que tem atendido população de rua. Também temos a Escola de Brasília, mas são apenas duas experiências que a gente tem de registro, e esse período de 25 anos, e por isso que a gente também colocou, né, Renato, esse título de Saberes e Fazeres em Resistência, né, porque também sempre teve em alguns ciclos, em alguns momentos da gestão pública da cidade, momentos de tensão, né, da manutenção dessa escola que atende essa população. Então, seja bem-vindo, Renato, a gente quer conhecer essa experiência, então vou deixar para você mesmo se apresentar e apresentar aí o que veio compartilhar com a gente, para a gente conhecer melhor a história da EPA. Obrigado. Meu nome é Renato Farias dos Santos, né? Atualmente eu sou doutorando na URGS, na linha Trabalho e Educação e Movimentos Sociais, com a professora Maria Clara Bueno Fischer. A minha trajetória é dentro do município de Porto Alegre, um período inicial, assim, dentro da assistência social, ainda na área da administração popular, e de 2011 para cá, na educação, principalmente na escola EPA, né, Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, que é uma escola, né, como a Patrícia já falou, uma escola diferenciada, ela prioriza o atendimento à população em situação de rua, e desde 2011 eu fui professor das séries iniciais, eu fui coordenador pedagógico, fui de serviço de acolhimento e terminei ali, me aposentei, né, no ano passado como diretor da escola. A minha dissertação de mestrado, ela também fala sobre a EPA, principalmente sobre um aspecto dela, que é o acolhimento dentro do núcleo de trabalho educativo. Depois eu explico um pouquinho melhor sobre isso. Porto Alegre também atuo no Freireando Porto Alegre, né, que também está afiliado ao CEAL, né, onde a gente está aí fazendo o resgate aí do legado de Paulo Freire, né, comemorando agora o próximo aniversário, né, o centenário do nascimento de Paulo Freire, né, no ano que vem, e estamos aí organizando tudo isso. Bom, a Liana, que era, eu até digo, a convidada principal, porque é alguém que construiu, né, dentro da Secretaria de Educação de Porto Alegre, o Serviço de Educação de Jovens e Adultos, a EPA, que é uma escola totalmente de jovens e adultos, e mesmo quando não era, ela sempre foi ligada ao Serviço de Educação de Jovens e Adultos, e então ela
teve na gestação, na verdade, desse projeto todo da escola, né, e teria muitas informações, mas por dificuldades de internet, né, ela não vai conseguir estar conosco. Eu preparei uma apresentação para a gente ir vendo ali e orientando a nossa conversa. Tá? Eu não sei se eu clico ali no share screen e aí eu compartilho a tela, ou é tu que tem que fazer o compartilhamento? Renato, você mesmo pode fazer ali no share screen. Isso. Aí, qualquer dúvida, me fala. Qualquer dificuldade, né? Mas está liberado para você. Certo, deixa eu só abrir. Está aparecendo a tela? Deve estar entrando, né? Tá sim. Os colegas da URGS estão entrando aqui também. Certo. Bem-vindos. Quem é que está entrando? Acho que é a tua orientadora. Isso. E a Beatriz, se eu não me engano. Que legal. Bem-vindas. Só um segundo. Bom, a Escola Porto Alegre, né, escola, como eu disse, Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Alegre, ela começa de uma situação que se vivia em Porto Alegre, que era da crianças e adolescentes em situação de rua. Essa foto, embora não esteja muito boa, é uma foto emblemática lá de 1993 dos meninos que ganharam o apelido de Tartarugas Ninja. Meninos que moravam dentro dos bueiros da cidade de Porto Alegre. Então, o número da população em situação de rua, de crianças, principalmente, e adolescentes, era muito grande nessa época. Era essas crianças do centro, os Tartarugas Ninja, que acabou tendo uma projeção nacional a partir dessa reportagem. Outras crianças que viviam em espaços como esse, que é o casarão, que chamava, que era próximo à própria escola, que era uma antiga usina de gás, que produzia iluminação a gás, e ficou abandonada. Então, ali viviam grupos, né, de meninos na volta da rodoviária, Praça da Alfândega, em diversos pontos de Porto Alegre. Nós tínhamos assim um número enorme de crianças e adolescentes vivendo em situação de rua. Nesse período, assume, em 89, na realidade, a cidade de Porto Alegre assume a administração popular, um governo de esquerda, que começa a se preocupar muito assim, com essa situação. É um período do neoliberalismo, né, de Fernando Henrique Cardoso, e a administração da cidade de Porto Alegre tenta fazer um contraponto, na realidade, à realidade nacional. Um período também que nós temos a nova Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Orgânica da Assistência Social, e pouco depois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E, nesse momento, começa a se pensar sobre isso. Como atingir, na realidade, como garantir o direito à educação a essas crianças e adolescentes em situação de rua. Tem todo um movimento também na área da educação, que é o projeto da Escola Cidadã. Existe uma constituinte da educação para discutir os programas, para discutir os projetos. E, nesse período, surge a ideia do nascimento da EPA, que é em 1995, dentro deste contexto, né, que eu falo agora, baseado em Paulo Freire, vários outros referenciais que estão hoje no próprio projeto político-pedagógico, Macarenco, Emília Ferreira, Juan Teberoski, Vygotsky, vários outros, né? A Liana, inclusive, participou muito dessa formação pedagógica, poderia dizer bem mais até para vocês.
E a ideia é constituir um espaço de acolhimento, de organização e de socialização de saberes, né? Então, o acolhimento é um dos pontos principais, sempre se fala muito sobre isso, né? Essa palavra ela está em todos os projetos políticos pedagógicos. Então, um espaço de acolhimento, de organização, socialização de saberes, não pretendendo ser um local de recolhimento de crianças e adolescentes que estão na rua, mas sim de atuação política e pedagógica questionadora das políticas sociais, garantindo o acesso e a permanência dos alunos e alunas da rede pública e permitindo que a escola cumpra o seu papel de travessia. Esse é um dos pontos. Tinha uma ideia, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, do recolhimento de crianças que se encontrassem em situação irregular. E se trabalha a partir do ECA com essa lógica de acolhimento e não de recolhimento, de se preocupar com a questão de direito e não mais com a situação irregular, na verdade, que antes era a visão do antigo Código de Menores. A EPA ela começa a trabalhar dentro dos princípios que a Secretaria de Educação trabalhava, né? Trabalhar o estudo da realidade, a organização do conhecimento, a aplicação do conhecimento, se trabalhava com tema gerador, se trabalhava a vida como um todo, a ideia de totalidade, né? Aí eu botei um pouquinho, né? Depois que se tirava o tema gerador, esse tema passava por várias discussões nas várias áreas, né? Toda uma amplitude, né? de áreas de uma totalidade da vida, né? Essa escola vem de um projeto que se chama Jovem Cidadão, um projeto que pensa crianças e adolescentes em situação de rua, meninos e meninas. E, em 94, ela começa na rua. Começa com educadores sociais da antiga FESC, né, que hoje antigamente era Fundação de Educação Social e Cidadania, hoje é Fundação de Educação Social e Comunitária, e hoje é Fundação de Assistência Social e Cidadania. Esses educadores passam a trabalhar com professores que eram do Serviço de Educação de Jovens e Adultos, da SMED, e por quase um ano ficam trabalhando na rua com essas crianças e adolescentes. Ficam fazendo atividades, ficam tentando construir uma ideia de um currículo que seja adequado, na realidade, à realidade de vida dessas crianças e adolescentes. Consegue-se um espaço próximo daqueles casarões que eu falei, que era o espaço de uma antiga usina, né, da Companhia de Energia Elétrica, e ainda é uma usina de gás, e ali, numa daquelas partes, é construído o prédio da escola. As crianças são levadas durante a construção para conhecer o espaço, elas começam a se apropriar, na realidade, daquele espaço como um espaço delas. E a metodologia é trabalhada nesse acompanhamento nas próprias ruas da cidade. Em 95, o prédio é inaugurado e a EPA leva, né, depois de um ano, numa reunião entre as secretarias, uma listagem de 113 crianças e adolescentes em total estado de abandono. Isso é histórico, é a tal da lista dos 113, que mostra que a cidade, que as políticas públicas da cidade deixavam de incluir, no mínimo, né, ou naquele levantamento do momento, 113 crianças e adolescentes, totalmente abandonada. Isso provoca um movimento dentro da própria prefeitura, se forma um grupo de trabalho sobre a drogadição e são envolvidos diversos serviços. A supervisão de esporte e recreação pública da SMED, depois a Secretaria de Esporte, a Cultura, a Saúde. Na realidade, essas várias secretarias e ONGs também que estavam relacionadas passam a planejar ações voltadas a essas crianças e adolescentes. Eu vou já tratar com FASC, né, porque ela acaba mudando de nome mais tarde, em 2000, mas é como é conhecida hoje. Ela começa a fazer essa listagem e, a partir dessa listagem, acompanhar as próprias famílias nas comunidades. De onde veio essa criança? Ela é
da região sul, onde está a sua família, está ali. Então, aquele espaço de assistência social daquela região deveria acompanhar aquela família ou para uma tentativa de retorno dessa criança, ou pelo menos para evitar que os outros irmãos também seguissem o mesmo caminho de buscar sua sobrevivência na rua ou de ter que sair de casa pelas mais diversas situações. Esse grupo de trabalho vai crescendo, ele se torna um programa municipal, né? Inicialmente, ele foi PAICA-USPA, Programa de Atenção Integral à Criança e Adolescente Usuário de Substância Psicoativa, depois PAICA-RUA, né? E esse programa acompanha mensalmente a situação dessas crianças e dessas famílias, o que está sendo feito. Nesse período, eu estava dentro da FASC e estava numa coordenação. Hoje seria uma coordenação de CREAS, na realidade. Na época era de CREAS, de CRAS. Na época eram os centros regionais. Então, ali nós tínhamos a lista das crianças que eram oriundas de uma região e as suas famílias deveriam ser acompanhadas. E isso, uma vez por mês, era feita uma reunião para analisar esse acompanhamento. Então, havia uma preocupação integral. A escola vai crescendo, ela começa a ver necessidades diferentes. Em 99, surge um programa que seria o Orçamento Participativo Escolar, e ali ela busca recurso para começar um núcleo de trabalho educativo. Por quê? Porque muitas crianças e adolescentes viviam pedindo de atos infracionais, de várias situações para sobreviver, e a ideia é que também teria que se pensar numa possibilidade de trabalho. Muitos estavam chegando também à maioridade, e a ideia foi criar um programa ligado ao trabalho, que seria o núcleo de trabalho educativo, que existia nas regiões, mas que não existia para essas crianças que estavam na rua, e esse seria adequado para essas crianças, para ser visto o trabalho de uma outra forma, não uma forma de exploração, né? Toda uma outra discussão. E também foi criado, em vez de ter o que a gente conhece muito bem na escola como o SOI, o Serviço de Orientação Escolar, ali vários desses profissionais que estariam no SOI, que estariam numa supervisão, passam a formar um Serviço de Acolhimento, Integração e Acompanhamento, que é o SAIA. Esse nome a gente tem discussões, é um nome da época, né? Hoje talvez a integração se chamasse inclusão, mas ele funciona até hoje dessa forma. É o espaço onde são acolhidos e depois onde fazem todo o acompanhamento dos estudantes durante seu período na escola. Depois eu falo um pouquinho melhor sobre ele. Essas redes, esses programas, como eu falei antes ali, do grupo de trabalho intersecretaria, do programa de atenção integral à criança e adolescente, depois ele muda de nome, passa a ser o Fórum, Rede Interinstitucional sobre a Rua, Interrua, que existe até hoje em Porto Alegre, que reúne pessoas de várias secretarias ou grupos também da sociedade civil que trabalham com a população em situação de rua. E aí, uma das características era essa, participação em rede, que é um problema que a gente às vezes vê em muitas das nossas escolas, né? Estar em rede, não pensar que ela só tem a responsabilidade das questões escolares, mas não, é também um trabalho no todo, na vida. E muito mais essa escola, né, que ela inicia como a gente diz ali, eu falei lá no início, né, escola travessia. A ideia é que ela fosse uma escola que possibilitasse que aquelas crianças e adolescentes que estavam excluídas do direito da educação, que elas pudessem passar por ali e ser integradas, entende? Dentro de toda a rede escolar. Algo que talvez a gente até hoje esteja com esse problema, que tem sido bem difícil essa passagem, essa travessia, né? Grande parte dela continua na escola e dificilmente consegue. A gente tem conseguido atualmente, alguns que têm ido para o ensino médio, mas pelo menos o ensino fundamental, a maioria acaba tendo todo ele dentro da escola. Tanto que a escola inicialmente era só anos iniciais e hoje é ensino fundamental completo, né? Bom, eu fui até ali por volta dos anos 2000,
né? E ali há uma mudança. Então, antes de entrar nessa mudança, eu apresento um pouquinho a situação de rua em Porto Alegre, né? Dentro da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, eu fiz um pouco de estudo sobre essas questões do número de população de rua, sua caracterização, etc. No Brasil, os dados não são precisos. São utilizados dados do Estado, com algumas pesquisas do MDS, mas não se tem um número exato da população em situação de rua no Brasil. Mas ela vem crescendo todos os anos, né? Tanto no Brasil quanto nos demais estados, né? Em Porto Alegre, nós temos uma série de pesquisas que vem mostrando isso. Então, em 1995, que seria a fundação da EPA, né? Nós teríamos 222 pessoas em situação de rua. Ali pelo ano 2000, essa educação social de rua, essa abordagem que ela se detinha mais no centro, ela amplia para 14 instituições e passa a atender todas as regiões da cidade. Eu só botei isso para mostrar que existe uma mudança no atendimento nesse período. Aí, em 2007, já de 222, já são 1.203 pessoas em situação de rua. 2011, 1.347, 2016, a última pesquisa oficial, 2.115 pessoas em situação de rua. Essa pesquisa já é contestada. Existe um movimento, que é o movimento nacional da população de rua, que já julgava que nesse período já era muito mais que o dobro disso. A própria Secretaria de Educação, em 2018, fala, e aí eu coloco uma reportagem do Correio do Povo, admitindo que já passasse de 4.000 pessoas. Hoje, a Prefeitura insiste ainda em dizer que está em torno de 2.800 e poucas pessoas pelas abordagens, mas certamente, e o próprio movimento da população de rua aponta mais de 6.000 pessoas em Porto Alegre. Essa pesquisa, ela no primeiro momento, os 222 eram pessoas em situação de rua. Eu até não corrigi ali, mas 2016 já não são adultos em situação de rua. Deveria ter corrigido. Porque aí já não se conta crianças, primeiro porque já não tinha um número tão grande no centro e houve uma série de discussões quanto à metodologia de abordagem às crianças e adolescentes desacompanhadas, então acabou não sendo feito o levantamento. Hoje nós vemos que, inclusive, há muitas famílias, muitas crianças vindo, inclusive, com famílias para a situação de rua. O que é situação de rua, né? Só caracterizando brevemente, assim, para ficar um pouco melhor para nós. Situação vinculada à pobreza, rompimento ou fragilidade de vínculos, a ocupação da rua para moradia ou para sobrevivência, a utilização de serviços, dos abrigos, dos albergues. Essa é a população que nós estamos falando. Bom, aqui eu passei deixa eu ver como é que eu volto aqui. Isso. Aqui é uma foto, deve ter uns 2 anos, do viaduto Borges de Medeiros, onde ele estava totalmente tomado pela população em situação de rua. O que acontece aqui, simplesmente, eles estão escondidos. A brigada, né, junto com o departamento de limpeza urbana, vêm, tiram eles durante a noite, as coisas deles são jogadas nos caminhões de lixo e aqui vocês não podem mais ficar. Então, essa área passa a ser uma área que hoje se transita sem ver a população de rua, mas ela continua simplesmente mudando dentro das ruas de Porto Alegre de localização. Uma bandeira do movimento, né, no meio ali do acampamento deles, aqui eu acho que é um acampamento na Praça da Matriz. Aqui é a mudança. 2009, a EPA passa a ser uma escola de educação de jovens e adultos. Ensino fundamental completo, ou seja, estudantes de 15 anos e diante, prioridade, população em situação de rua, dos abrigos e situação de vulnerabilidade também. Alguns não eram de situação de rua, mas vinham de algumas comunidades por várias situações. A fase, no caso que a nossa
acho que em São Paulo a Fundação Casa, né? Não sei, alguns estados. Aqui é ela que tem a privação de liberdade de adolescentes, ela costumava encaminhar muitos quando saíam para a EPA, os abrigos e a população de rua. Nesse momento, a EPA ela passa a ser uma escola que já é reconhecida. Inclusive, ela vai a Brasília fazer a apresentação do seu trabalho dentro das boas práticas de convivência comunitária. Apesar de tudo isso, da grandeza desse trabalho, né, de 2004 em diante, há mudanças na administração de Porto Alegre. Até 2014, não houve um certo abandono da escola. Ela passa a ser tratada como qualquer outra escola, sem uma prioridade maior pela peculiaridade dela de atendimento a essa população em situação de tão grande vulnerabilidade. Mas, em 2014, tentam fechar a escola. Ela é numa área central, é próxima à orla do Guaíba, né, que é o nosso lago Guaíba, e tem uma área do porto que pretende ser feito um grande empreendimento, com hotéis, com shoppings, etc. É dada uma desculpa que seria para acolher por um período uma escola de educação infantil, que teria que sair de um local, teria que alugar um outro local, mas, na realidade, o que a comunidade pensa, na realidade, é que o interesse era imobiliário, na realidade, da área da EPA. Quando, nesse período, eu era presidente do conselho escolar, junto com a diretora, fomos chamados para a Secretaria de Educação e comunicados que, no final do ano, os alunos seriam todos transferidos para uma outra escola, que a escola deixaria de ser uma escola de educação de adultos e se tornaria escola de educação infantil. Retornando à escola, conversamos com a comunidade escolar, reunimos o conselho no primeiro momento, depois ampliamos para os movimentos, comunidade, e a decisão foi unânime, não aceitamos o fechamento da EPA. A EPA é extremamente necessária, ainda mais hoje, com um número tão grande da população em situação de rua que participa dela, que tem todo um trabalho diversificado, e começamos toda uma reação de audiências públicas na Câmara de Vereadores, Câmara Municipal de Porto Alegre, o CMPA, Ministério Público, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, que eu coloquei ali os defensores, vocês podem encontrar no YouTube, buscando por Os Defensores, Ouse Saber. Existe um filme da Defensoria Pública da União que apresenta toda essa luta da EPA. É muito interessante, o Brandão, inclusive, faz a abertura do filme, Carlos Brandão. É bem interessante para dar uma olhada. Tivemos vários apoios, o Movimento Nacional da População de Rua, passou inclusive a fazer as reuniões dentro da escola, o Boca de Rua também, que é um jornal que é feito pela população em situação de rua. Até hoje, toda a confecção do jornal, a elaboração, né, a discussão de pauta, todas as reuniões, a distribuição, tudo é feito dentro da escola. A universidade, e aí principalmente a URGS no primeiro momento, depois teve a Unicinos também, alguns outros, se envolveram mais ainda, alguns programas como o Universidade na Rua, passou a acontecer dentro da escola, da Faculdade de Arquitetura também, o Olho da Rua, que são fotos também, confecções de fotos, saber como tirar uma foto, ir nos locais, depois eles vendem os postais ou posters. Vários programas, né? Os nossos professores, como os estagiários, passaram a participar, filosofia na rua, teve parcerias também, começamos a fazer livros, né? Livros de poesia, Palavra da Rua. Várias ações começaram a crescer, né? E a escola foi para o orçamento participativo, fez audiência pública, foi um grande movimento, e acabou indo para a justiça, né? E a disputa se deu finalmente via judicial. Nesse período, a escola recebeu da Assembleia Legislativa e Federação o prêmio Líderes e Vencedores, reforçando ainda mais o valor e a importância da escola. Ela entrou num projeto de economia solidária, o Ecosol Pop Rua,
que é pela SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária, e executado pelo CAMP, né? Acho que você deve conhecer, o Pedro conhece bem o Silvino Reck, o pessoal do CAMP, que trabalhou com a população de rua, a economia solidária. E também ganhou, foi para a deputada Maria do Rosário, teve menção honrosa do prêmio Darcy Ribeiro, no Congresso Nacional. E, em 2018, finalmente a Justiça proíbe o fechamento em primeira instância e, em 2019, ela ganha, em segunda instância, a garantia da sua existência, não podendo mais. A juíza argumenta ponto por ponto da importância da EPA. Muito interessante, nas duas instâncias, a prefeitura fica claro que não deve fechar uma escola que é essencial para a cidade. O que eu coloquei agora? Já estamos chegando meio para o final, depois a gente pode conversar à vontade. Mas diferenciais da escola. Um dos diferenciais é o núcleo de trabalho educativo, que eu falei para vocês. Ele começa ainda com criança e adolescente e hoje são com adultos, né? No início, eram atividades, muitas que aconteciam na usina do gasômetro, que era próxima, que era capoeira, informática, artes, outros. Teve um projeto que era o fazer papel dá trabalho, que era a cartonagem, era tu utilizar um determinado papel para fazer folhas, né? E daquelas folhas tu vai fazer cadernos, agendas, várias coisas assim. Os estudantes começaram a ir inicialmente na usina do gasômetro, depois os próprios professores aprenderam a fazer e isso começou a ocorrer dentro da escola. Paralelamente, uma oficina de cerâmica, e com os recursos desse orçamento de 99, do orçamento participativo escolar, foi construído um prédio, comprado uma série de equipamentos próprios. Também tinha jardinagem, que hoje não funciona, mas a jardinagem fez vários trabalhos. Nós temos um anfiteatro Pôr do Sol, que os adolescentes trabalhavam lá e recebiam uma bolsa. Na própria Câmara de Vereadores, também a manutenção do Jardim da Câmara era feita por eles. E havia um grande apoio da prefeitura. Os papéis eram muitas vezes comprados, se fazia pastas para encontros, as exposições, a cerâmica, várias coisas assim eram feitas nesse período. Então havia uma ideia de geração de renda, né, convênios, parcerias. A própria prefeitura tinha uma bolsa, chamava Bolsa Jovem Adulto, que era dada para o adolescente que chegava próximo aos 18 anos, com a tentativa de que ele conseguisse sair da rua, ir para uma pensão, ir para a casa de um familiar. Então, teve vários projetos, né, as carteiras de artesão, que eram justamente visando assim, uma mudança da situação desses estudantes, dar alternativas, né, nesse mundo do trabalho, que era visto dentro de uma ideia de princípio educativo do trabalho, não o trabalho capitalista de hoje, de divisão de classe, mas um trabalho de autoria, um trabalho emancipador, na realidade, toda essa lógica. Aí eu citei de novo a questão da economia solidária, que ela já vem da origem do núcleo, teve várias outras iniciativas antes, mas ela se fortalece com o projeto EcoSol Pop Rua. Um espaço de acolhimento, esse núcleo, né? Então, uma alternativa para a reinserção no mundo, a auto-organização, a responsabilidade, cooperação, possibilidade de geração de renda. Já falei várias coisas aqui, né? O diálogo, escuta, troca de saberes, e sempre trabalhando as histórias de trabalho e vida, né, dos estudantes. Né? Construir projetos com eles, né? Eles construírem seus projetos a partir da sua própria realidade, repensando tudo isso, né? E pensando alternativas. E o outro, o serviço de acolhimento, integração e acompanhamento, que eu já tinha falado antes, um espaço diferenciado, né, para que é desde a chegada do estudante, onde ele preenche uma ficha, onde se trabalha a sua história de vida, a história de passagem pelas instituições, as questões com a saúde, com a assistência social. Né? Então, é feito essa entrevista inicial, qual é o seu objetivo na escola, o que é, e um acompanhamento sistemático, né, que segue depois, inclusive tendo uma relação direta,
né, com as entidades de assistência, de saúde e outras, né, ONGs que eles tenham relações. E a ideia de trabalhar o estudo de casos deles, né, e configurações das ações, dos projetos de vida. Acolhimento diferenciado em situações que ele não consegue estar em sala de aula, né, como que o SAIA se responsabiliza, na realidade, por isso. Eu fui um pouquinho mais rápido aqui, mas o acolhimento é isso, é a população de rua como público prioritário, a construção de um projeto político-pedagógico a partir da realidade dos estudantes, prática dialógica, né, de Freire, o acolhimento como postura ética, né, diretriz ética, política, estética. Eu coloco ali alguns referenciais, Romanin, por exemplo, que foi bem utilizado na minha dissertação. Adaptação, e essa é uma questão, a escola se adaptou à realidade dos estudantes. Por exemplo, na EPA, eles chegam e têm à sua disposição o banheiro, para tomar banho, por exemplo, porque eles não têm, muitas vezes, um outro espaço na rua. Então, tu tem chuveiros dentro da escola, que tu pode chegar mais cedo e tomar teu banho antes da aula. A alimentação é uma alimentação mais reforçada, se procura ter um café da manhã, que geralmente é um café bem completo, às 10, um café mais simples, com uma fruta, e um almoço para todos, e os da tarde a mesma coisa, um almoço, um café, e depois um outro café mais no final, exatamente. E todos têm 3 refeições. Tu tem espaço, por exemplo, para lavagem de roupa. Se criou um projeto meio-dia, onde eles podem permanecer na escola, na mudança dos turnos da manhã e da tarde, e utilizar para lavar roupa, para fazer sua higiene, para fazer várias coisas, utilizado esse momento. Então, a escola foi se adaptando. O SAIA também é uma possibilidade de modificação que se teve ali, da orientação, da supervisão, criando esse serviço, né, que não só trabalha com ele, mas com todas as entidades da rede. E a parceria com os movimentos. Então, o movimento População de Rua, que é o movimento desses nossos alunos, foi acolhido dentro da escola. O Boca de Rua é a casa deles, é a sede deles. O movimento nacional, enquanto não tinha, também fazia ali as suas reuniões. E também dos próprios parceiros, né? Hoje a URGS está direto lá dentro com vários projetos, a Unicinos também entrou com um grupo de estágios no SAIA, volta e meia tem um ou outro que vão entrando e tem sido um trabalho bem legal, o pessoal se sente acolhido, né, dentro da escola. Assim. Deu. Aqui já vamos para as fotos finais, né? Aqui é quando houve a tentativa do fechamento da EPA, as manifestações, eles indo para a rua, né? Foram para frente da SMED, para frente da prefeitura, com cartazes que eles mesmos fizeram, né? Pulando uns aqui, não entendi. Aqui. Aqui também é o mesmo dia. Aqui a audiência na Câmara dos Vereadores. Vocês veem que é um número bem grande de pessoas. O Edson é um dos líderes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Aqui já outras atividades da escola, na jardinagem, aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, trabalhando a questão da economia solidária junto com o CAMP, a nossa oficina de cerâmica, o pessoal trabalhando ali, as prateleiras, tem um forno, inclusive, que faz vitrificado, equipamentos muito bons. Aqui as agendas feitas pelo papel artesanal. É isso. E a última, uma formatura, né, que eu coloquei aqui, mostrando, né, que a ideia é realmente
ao mesmo tempo que a ideia é do acolhimento, a ideia também é do conhecimento. Entende? A escola não é só de acolhimento, é uma escola de conhecimento. Que a ideia é que nós trabalhemos toda a formação, entende, desse estudante. Uma formação integral, né? Não somente tu despejar conhecimentos, mas numa linha bem freiriana, né? A leitura da palavra e a leitura do mundo. É isso. Vou voltar para o... Como é que eu saio da apresentação aqui, gente? Deixa eu ver se mesmo. Deu. Já deu, né? Ai, Renato, não dá para eu pessoalmente, né, ver essa história toda e não ficar bem emocionada, né, porque participei de alguma forma, né, você estava falando ali dos tartarugas ninjas, né, eu trabalhei com alguns garotos que eram tartaruga ninjas também, com as oficinas na época da FESP, FASP e tal. E o menino até que tinha um vínculo lá com a Restinga. E eu lembrei da matéria, né, que chamou bastante atenção, teve uma mídia nacional em relação a isso. Sim. E fiquei também lembrando aqui você contando da usina do gasômetro, que tinha aquele trabalho do papel reciclado e das várias iniciativas que surgiram a partir daquela oficina do papel reciclado ali na... Eu tenho uma trajetória em Porto Alegre ligada à saúde mental, à reforma psiquiátrica, à luta antimanicomial, ajudei, também acompanhei a implementação dos CAPs, trabalhei com a questão da arte e saúde mental, loucura, fazendo murais na cidade, etc. Vi também a geração de renda, né, do pessoal ali da saúde mental crescer, né, esse dia eu comprei uma caixa de materiais, inclusive, deles, e são histórias que se constituíram juntas, né, no momento que a cidade estava, né, construindo essas estratégias todas que você apresentou. Eu não sei aqui, vou olhar aqui um pouco no chat, pedir para as pessoas, quem tem perguntas a fazer, que coloquem aqui, compartilhem, né? Eu queria começar te fazendo algumas que eu... Queria que tu voltasse um pouquinho ali na questão de 2016. Eu queria entender, eu fui vendo aquele número, né? Se ampliando de pessoas, né? Na rua, e essa mudança de não mais as crianças, né, na questão da abordagem das crianças, mas daí de uma população de jovens e adultos. E talvez vocês viram aquelas crianças crescendo também, né? Me lembrei também da história daquela, do Mocó ali, daquela, você trouxe aquela matéria, né? Eu trabalhei muito com a Malu Reis, que também foi uma pessoa, né, desse período aí, dessas abordagens todas. Eu queria que tu me contasse, compartilhasse com a gente, que eu queria entender melhor, que você falou que teve uma crítica à forma da abordagem, que seria para mapear as crianças de rua, né? As crianças e adolescentes de rua, acho que foi por 2016. Eu queria que tu contasse um pouco melhor isso, que eu queria entender como é que ocorreu isso. Acho que você ficou mudo. Você tem que abrir seu microfone, Renato. Ele tá... Agora deu. É que ele estava me dando uma mensagem que tinha muitas pessoas na sala e não abria. Não, eu já liberei. Assim, eu não disse exatamente que era uma crítica, né? Eu não entendi, desculpa. Tu diz que quando deixou de trabalhar com crianças e passou a trabalhar com adultos? Eu não sei se eu entendi bem. Você falou que teve um momento que, quando foram mapear a população de rua, tinha uma iniciativa, talvez eu tenha entendido equivocado, de mapear as crianças e os adolescentes. Tá. E aí depois isso foi deixado para trás porque teve alguma questão. Eu queria entender melhor isso. Em 2016, teve uma pesquisa, né, que foi feita... A FASC contratou a URGS, na realidade, a Faculdade de Economia, não recordo exatamente qual é a faculdade. Eu tenho até o livro aqui, depois posso mostrar para vocês.
E aí, a ideia inicial era fazer o mapeamento de toda a população de rua, adultos e crianças. E aí começou a haver uma discussão sobre a questão ética das perguntas que seriam feitas por crianças que não teriam adultos como responsáveis, porque muitas seriam encontradas na rua assim. E isso foi alegado como uma das razões que demoraria muito para decidir isso tudo, e como uma das razões para não fazer o mapeamento das crianças. Então, foi feito, na realidade, as entrevistas, né? Eles até têm um número assim, dos que foram encontrados, mas muito pequeno. As entrevistas não foram feitas por esse entendimento ético, que é uma discussão. Muitos eram contra isso, mas houve uma posição final de não fazer. Então, o cadastro, né, é feito somente com a população em situação de rua. Entendi. Adulta. Né? Isso é um problema. Nós vemos até hoje como um problema. No Interrua, a gente já conversou sobre isso, conversou, inclusive, com algumas pessoas que estavam ligadas ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, da necessidade de se ter uma pesquisa, ainda mais hoje, né? Porque o que está se vendo hoje nesse crescimento? Né? As situações são bem diferentes. Como tu disseste, assim, nós tínhamos crianças que vinham por diversas situações para a rua. Sobrevivência, porque na rua tu podia vender alguma coisa na sinaleira, tu podia arrumar um dinheirinho aqui e ali. Situações de violência familiar, tá? De violência sexual, muitas meninas com situações de abuso sexual. E tu tinha também uma característica que a gente até hoje tem alunos na EPA que são alunos de inclusão, na grande maioria, com deficiência, com situações, e que as famílias, na sua situação de pobreza, quando aquela criança ia para a rua, não iam atrás, sabe? Era como se fosse um a menos para incomodar, um a menos para que não traz nada para dentro de casa, e eu ainda tenho que estar botando comida. E, sabe, é uma situação meio perversa, mas a gente vê muitos. Se tu pega as nossas totalidades iniciais, está aqui, eu vi que está participando a Rosa também, que foi também professora da EPA, aposentada atualmente. Se pegar as totalidades iniciais, tu tem quase que todos de inclusão. A T1 e a T2, basicamente todos são de inclusão. E que foram basicamente expulsos da sua casa nessa situação. Como a EPA nos primeiros anos era só séries iniciais e alguns saíram, quando ela se tornou educação de adultos, a gente viu muitos dos estudantes retornarem, já adultos, de retornarem para dentro da escola, querendo completar seu ensino fundamental, porque tinham saído, e a ideia é que naquele período eles fossem para uma outra escola do município, mas não se adaptaram em outra escola do município, não conseguiram chegar na outra escola do município sem poder tomar um banho, e porque se sentem mal, porque se eu não tiver um local para tomar banho, como é que eu vou me sentar no lado do meu colega que tem casa e que está arrumado e que está limpo? Entende? Então, não existe esse acolhimento, muitas vezes, em outros espaços. E aí acaba a EPA sendo a única alternativa. Nós já tivemos estudantes que tinham condições muito boas de continuar o ensino médio e não se sentiram à vontade com os outros estudantes por essa dificuldade. Então, tudo isso é complicado. E hoje em dia, como eu disse assim, ali por 2006, por aí, começou a ter outro serviço. Primeiro iniciaram em algumas regiões, nós tínhamos acho que 4 regiões da cidade, a Leste, a Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, e 3, acho que era Glória, Cruzeiro, e Centro, que onde tu tinha abordagem. Depois foram criados, acho que 13 inicialmente, depois ampliou os serviços do Ação Rua. Então começou a ter um trabalho maior e diminuiu muito, na realidade, as crianças e adolescentes na situação de rua. Só que hoje,
com esse número grande de pessoas que está vindo para a rua, porque foram criadas outras situações. Não é só a questão de sobrevivência. A violência nas comunidades está enorme. As gangues, elas trocam o domínio de regiões. Quando uma gangue ocupa uma região, tem famílias inteiras que são expulsas, que elas não podem ficar ali porque vão morrer. E aí, se essas famílias não têm um outro lugar para ir, o que acontece? Elas vão para a rua. Então, essa é mais uma outra situação. E nós temos uma atenção muito pequena hoje do poder público na comunidade. Tanto que, inclusive, pessoas em situação de rua, que no projeto Minha Casa Minha Vida foram para locais como a Restinga, muitos foram expulsos de lá pelo tráfico da região. Nada foi feito. Não conseguiram viver lá dentro. Uma vila, até eu ia colocar uma foto, porque um outro grupo que foi atendido ali muito era a Vila Chocolatão, que era uma vila que ficava bem no centro da cidade, bem próximo à EPA, no meio dos espaços do poder público, do Tribunal de Justiça, da Câmara de Vereadores, do IBGE, da Secretaria da Fazenda, no meio ali tu tinha uma vila enorme. O que foi feito com essa... E essa vila, grande parte dessas crianças e adolescentes estudavam na EPA. Quando começou toda uma discussão de retirada dali, foi conseguida, na área do Morro Santana, uma área para a construção de um loteamento. E foi feito um loteamento lá, as famílias foram todas para lá, levou alguns anos isso, só que grande parte não conseguiram ficar. Por não ter trabalho, porque viviam da reciclagem, e aí a reciclagem, elas andavam nas ruas do centro, pegavam papelão das lojas, tinha um volume alto de papelão, principalmente, que é o que mais eles vendem. Lá na comunidade não tinha isso, embora tenha sido construído um galpão, o galpão atendia poucas famílias. Também a situação do tráfico da região era muito mais poderoso que o tráfico dessa vila. Essa vila já tinha tido até situações de mortes ali, mas era muito insignificante. Eles trabalhavam para outros, como a gurizada hoje, quem está na rua e está envolvido com a droga, não consegue nem pagar um quartinho de hotel. E essas famílias, muitos foram também expulsas de lá, voltaram para o centro, estão em situação de rua. Volta e meia nós encontramos pessoas que tinham uma casinha dentro da Vila Chocolatão, receberam outra casinha na Vila Nova Chocolatão, né, que é o nome do novo loteamento, e tiveram que retornar para o centro porque não conseguiram ficar nesse espaço. Então, são situações de abandono enorme, sabe? E enquanto esse abandono continua ocorrendo por parte de diversos espaços da política pública, a escola continua sendo uma escola de acolhimento. Como vários outros órgãos também nós temos ali, mas a escola tem se demarcado muito isso, entende? E de denunciar essas situações, de ir para a rua, de ir para as redes e falar, na realidade, isso que acontece. Renato, o Pedro está inscrito aqui para te fazer aqui umas perguntas. Só quero fazer uma referência em cima também disso que tu colocaste, que da importância também que a escola também se tornou um centro de articulação, né, da população de rua, porque vários grupos, né, o Boca de Rua, né, vários outros grupos, depois também a universidade ali também atuando, né, o movimento nacional, né, de população de rua e tal, foram também se ocupando desse espaço como um espaço de acolhimento, né, e de articulação dessa população também, né, então ela também se torna um centro de articulação, né, dessa população. O restaurante popular que tinha sido fechado em Porto Alegre, ficou anos o espaço fechado. A partir do Fórum Interrua, que se reúne dentro da EPA, nós conseguimos fazer toda uma mobilização com os conselhos de segurança alimentar, com tudo, até que foi reaberto, né? Hoje tem mais até restaurante popular, mas foi reaberto inicialmente, o primeiro que tinha sido fechado, e vários outros movimentos, as discussões das questões dos conselhos tutelares,
que perfil de conselheiro nós queremos. Na própria situação do fechamento da EPA, as entidades do Fórum Interrua, ali é um espaço assim, de articulação de várias formas. Agora, na pandemia, em março, nós fizemos uma reunião em seguida assim, com as entidades da sociedade civil e também algumas do poder público, levantando todos os problemas assim que a gente via em relação à população em situação de rua na pandemia. Fizemos uma carta, essa carta virou processo, tem um grupo que funciona até agora no WhatsApp, Pandemia Pop Rua. A gente também participa da pastoral da população em situação do povo da rua, e várias coisas estão ligadas ali à escola, né? As ONGs fazem ações ali dentro, tem o banho solidário, ele utiliza a água da escola, então é um espaço ou para banho, ou para lavanderia, vem uma caminhonete com chuveiros, com coisas assim. Tem várias coisas e doações, né? E uma série de coisas que ocorrem a partir da escola. Realmente ela é um centro mesmo, ali, tem uma importância enorme. Legal. Eu vou passar a palavra para o Pedro, então, e depois para a Luana. Eu acho que a Rosa também está se manifestando aqui. Então, eu passo a palavra para os dois, eles fazem as perguntas, as colocações, e depois tu responde. Pode ser assim, daí tu responde os dois. Pedir para a Luana, para o Pedro e a Luana abrirem aí suas câmeras, né? A Rosa também. Pedro? Já abri. Estão me ouvindo? Sim. Bom, Renato, eu fiquei muito emocionado com a tua apresentação. Eu tive um começo, por volta de 2000, eu assessorei durante 2 anos formação de educadores de um projeto aqui em São Paulo, do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo, que é um projeto que procura também trabalhar a questão do acolhimento de meninos e meninas em situação de rua. E eu confesso para você que eu ficava extremamente angustiado, né, com a complexidade da situação daqueles educadores que trabalhavam com a situação dos meninos e meninas de rua, né, o desafio que era aquela situação, né, e a complexidade do desafio que era o projeto trabalhar aquele acolhimento. E eu vejo aí na experiência que vocês apresentam, né, uma coisa muito linda, né, que é a recuperação do sentido mais original da escola, né, do sentido mais original da escola como espaço, de fato, de articulação da comunidade, né? Quer dizer, a escola nasceu assim, né, lá na sua origem, né? E acho muito interessante. O que eu queria te perguntar tem a ver com o aspecto aí do projeto, que é o SAIA, que é o aspecto de integrar, né, o trabalho da EPA com outras ações do poder público, que eu acho um grande desafio, né? E também trabalhei com isso nas gestões em que eu passei, né? E trabalhei com programas de inclusão, e esse é um grande desafio. Primeiro, porque a máquina pública não é feita para se trabalhar com ações intersecretariais, né? É um desafio. E também porque, às vezes, você não tem também pessoas preparadas, né, para trabalhar nessa perspectiva. Então, eu queria ouvir um pouco de você como é que funcionou essa dimensão do projeto. Isso teve resultados, né? Avançou, né, essa dimensão, porque isso é muito importante para criar alternativas, né, efetivas, né, para essa
Travou o Pedro. Será que o Pedro que travou? Foi. Bem, vou fazer minha pergunta e aí, Tá. se ele voltar, aí eu... Enfim. A gente retoma. Renato, muito obrigada pela sua apresentação. Agradecer também a Patrícia, que fez essa articulação muito importante, assim. E aí, eu não conhecia. Os diálogos têm sido um espaço para mim de muito aprendizado, porque muita coisa que eu não conhecia, eu passei a conhecer aqui nesse espaço, e a EPA é um desses casos, né? A Escola Porto Alegre. E aí, eu queria te perguntar assim, em Porto Alegre tem um movimento de população de rua forte, né? Bem com uma organização mais consolidada do que a gente vê em outros lugares. No Rio de Janeiro, por exemplo, o movimento de população de rua não é tão articulado, né? E aí eu queria saber a influência disso na construção da escola, né? O que você acha? O que vocês acham, né? Nesses anos de história. E a outra coisa, assim, o poder público foi fundamental aí na construção da escola. Mas você vê em locais em que a gente tem um poder público ausente ou incipiente, por exemplo, a possibilidade de construir caminhos semelhantes, assim? Queria te pedir mesmo assim, umas dicas nesse sentido. Não sei se o Pedro voltou. Você consegue abrir seu microfone, Pedro? Senão eu posso abrir, mas foi. Sim. Legal. Estão ouvindo? Assim, começar pelo Pedro, assim, né? O SAIA, Pedro, é realmente um dos marcos assim da escola, um dos diferenciais que nós colocamos na escola é esse. Existe uma lógica em Porto Alegre, já há bastante anos, que todas as escolas participem das redes regionais. Essas redes regionais, nós temos hoje 17 regiões em Porto Alegre, regiões do orçamento participativo, que ainda são consideradas mesmo. E essas regiões, as escolas devem participar dessas redes, que são redes geralmente ligadas aos próprios conselhos tutelares e outros serviços públicos. Elas variam um pouco de região para região. Existe uma dificuldade, realmente, da maioria das escolas participarem. Muitos colocam a dificuldade de não ter professor, de não ter pessoas para participar. Quando eu trabalhei na região, principalmente na Eixo Baltazar e também na Centro Ilhas do Maitá e Navegantes, a gente estimulava muito isso. Pela assistência social, nós íamos na escola, procurava ter uma relação próxima para que realmente as escolas participassem. Uma boa parte funcionava, outra não. Na EPA, quando ela foi criada já com uma certa ideia que isso teria que funcionar. Então, além da adaptação, né, de tu dizer que a coordenação, a orientação escolar, a supervisão, antes nós tínhamos mais 2 professores, que era específico para o SAIA, esse grupo era importante estar ali, ele tinha um objetivo, ele estava dentro do PPP, a função de participação nas redes, de relação com as entidades da saúde, da assistência social, as demais, isso está descrito no funcionamento desse setor dentro do projeto político-pedagógico da escola. Eu acho que isso é uma das questões que talvez muitas escolas não façam, de deixar claro que isso faz parte do trabalho, porque tu tendo isso no PPP, tu pode cobrar de uma forma maior. Claro. E no início, principalmente no período da administração popular, nós tínhamos um número bom de pessoas para isso, sabe? Ele tinha condições de fazer esse trabalho. Com a mudança, isso foi diminuindo. Alguns professores foram retirados, a própria secretaria dizia, não, se está faltando professor aqui, tira esse do SAI e bota para lá. Começou a diminuir, na realidade, esse número de pessoas. Ainda temos de profissionais, eu acho que uma profissional que está em 2 turnos, e acho que tem mais 3 ou 4 que estão, cada uma delas, um turno. Mas o que se conseguiu fazer também nesse período?
o apoio de outros grupos. Quando diminuiu esse número, quando começou a se tornar difícil, nós começamos a fazer algumas parcerias. E, por exemplo, tem um programa de de residência da URGS, que é o Residência em Saúde Mental Coletiva, que está disponibilizando 2 residentes. Até o ano passado estava disponibilizando 2 residentes, 2 ou 3 residentes, acho que era, para ficar dentro do SAIA também e fazer esse trabalho de acompanhamento. E aí eles faziam também um trabalho até maior do que se fazia antes, que era muitas vezes acompanhar num CAPS, fazer uma discussão, entende, com o técnico num CAPS, num outro espaço. As reuniões, só para ter uma ideia, tem essa reunião do Fórum Interrua, tem uma que pega os serviços de população em situação de rua de toda a região centro, que é uma vez por mês, e ainda tem a rede, a Rosa que está aí, ela era do SAIA, depois se ela quiser falar pode explicar, também tem essa rede, que é a rede geral da região, que também ela participa uma vez por mês. Nós procurávamos participar de todos. Se não dava para o SAIA ir, alguém da direção ia. Quando eu fui diretor, tinha alguns desses espaços que eu largo o que eu estou fazendo aqui, mas eu vou estar lá. Entende? Porque é importante. Ali se discute casos, ali se faz se discute políticas. É muito importante isso. Então, realmente, é difícil, às vezes, de conscientizar. Quando começa a ficar uma estrutura frágil das escolas, quando começa a faltar professores, às vezes é meio difícil de conscientizar, mas é importante que se conscientize isso, é importante que se coloque esse papel de trabalho em rede dentro dos projetos políticos pedagógicos. Aqui a gente tem um documento, que é no caso dos adolescentes, que é a FICAI, Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente. É algo que as escolas reclamam, todo mundo reclama, porque na FICAI, antes de tu encaminhar para o conselho tutelar que um determinado aluno não vem, tu tem que fazer a relação com as entidades da região, tu tem que tentar buscar em casa, tu tem uma série de trabalhos que são necessários fazer para resgatar. Não é tu empilhar processo num conselho tutelar ou no Ministério Público, que vai resolver a situação. É muito mais a escola que está mais próxima que faz isso. Então, isso é importantíssimo, assim, a gente fazer. Eu acho que está respondido, né, Pedro, para ti? Está super respondido. A outra pergunta. Realmente, o movimento ele é muito importante, assim, a participação do movimento. Nem todos os estudantes eles também têm uma certa dificuldade de participação. Nem todos eles participam do movimento. Mas, no momento que tentaram fechar a escola, foi tão interessante ver o que esse movimento funcionou. Eles são muito de ter um objetivo. Então, agora o objetivo é manter a EPA. Veio gente que nunca estudou na EPA. E estava tudo na Câmara de Vereadores, na reunião do orçamento, a reunião do orçamento participativo, nós tiramos delegados, botávamos a EPA como prioridade. Quando é para discutir o restaurante popular, também se lotou uma audiência pública. Isso fortalece, sabe? Se vê que a escola ela trabalha a cidadania, ela não ensina, ela não está ali só ensinando e aprendendo, né? Porque a gente sempre isso é dialético, só com os estudantes, é com a comunidade como um todo, com a população em situação de rua, que é a nossa maior comunidade ali. Então, existe muito isso, sabe? Esse vai e vem, assim. É complicado, às vezes. É complicado porque chega no dia que é o dia do reunião do Boca de Rua, que começa a chegar, a gente tem que estar cuidando toda hora o portão, abrindo o portão, fechando o portão. Eles têm um lanche que eles recebem lá no galpão, onde eles fazem a reunião, mas quando tu vê, tem os que estão tentando entrar na fila dos alunos para fazer outras coisas, para poder ter o segundo lanche ali. Então, tem coisas assim que complicam, é difícil, mas ao mesmo tempo, sabe, isso tem um valor enorme, assim, isso fortalece a escola.
E ela está no meio do mundo, na realidade, entende? Ela está ali mudando a cidade, entendendo, dialogando, entende? Com esse grupo. O movimento está se organizando agora para o encontro nacional. Eles têm criado outras alternativas na geração de renda. Por exemplo, existe hoje um grupo que se chama Amada Massa, que é uma padaria comunitária, que muitos, inclusive, conseguiram sair da rua que estão participando lá e vendem pães, tem clube de pães, etc. Tem várias ações assim que acontecem. No grupo hoje, que está discutindo a população em situação de rua no período da pandemia, o pessoal do movimento está participando também. Né? Está crescendo agora essa ideia também da pastoral comunitária, outra coisa está se envolvendo, inclusive semana passada eu participei de uma reunião da CNBB, que estão organizando a Semana Social Brasileira, que vai trabalhar justamente teto, terra e trabalho, né, que é outro ponto que a gente acha importantíssimo e está se envolvendo, na realidade. Então, isso tem sido muito importante. A escola aprende com eles. Uma coisa que faltou, né? A questão das administrações. Não é fácil, sabe? Não é fácil a coisa, porque é uma escola que surgiu de uma administração progressista, uma administração de esquerda, mas depois ela teve um período de abandono, realmente. Tá? Teve um período, inclusive, que nós tínhamos uma falta enorme de professores, tivemos que fazer toda uma pressão. Até a EPA cresceu muito no período do fechamento, porque aí começou a se cobrar, na realidade, a própria defensoria cobrava a falta de professores, se não estavam querendo sucatear a escola. Entende? Ela foi para um ponto de conflito, na realidade, onde ela funciona por si. Entende? Tem os recursos que todas as escolas têm, é lógico, tem a verba, tem isso que vem, mas se pegar a última gestão, para ter uma ideia, nos 2 anos que eu fiquei como diretor, que eu me aposentei no último, nós não tivemos nenhuma reunião pedagógica. Nós nunca tivemos uma visita de assessoria, que na época da administração popular isso era, acho que quase que semanal, e que vinham pessoas maravilhosas aí de todo o Brasil. Entende? Isso foi... E como é que se faz? Se busca pessoas para vir, entende? Se procura a própria universidade, se procura outras pessoas que podem colaborar, se promove, tem grupos também, pedagogia da emergência também, que trabalha dentro da escola, tem vários grupos assim que têm nos apoiado, as formações nós temos feito, a seleção de professores também é um problema, porque na EPA sempre se trabalhou com a ideia do professor que tem esse perfil. Teve períodos que a Secretaria de Educação começou a querer resolver seus problemas, mandando os professores, às vezes, para a EPA, e às vezes pessoas que não tiveram muita dificuldade, né? Alguns não conseguiram ficar na escola, entende? Porque não era isso, estava ali porque talvez fosse uma escola central, né? Então a história não é fácil. Mas a escola está sempre brigando. Tá? Se pegar outra escola, que é a escola de meninos e meninas do Parque em Brasília, né, eu tenho contato com a diretora Melinha lá seguidamente, essa escola também foi fundada em 95, dentro de uma administração de esquerda, funciona dentro do parque da cidade e agora está enfrentando o problema da privatização do parque, que aí também fica complicado. Como é que nós vamos manter uma escola de moradores de rua num parque que nós queremos privatizar e que vai servir para a elite? Entende? Então, é um conflito. Né? É um conflito, é difícil, entende? Mas é uma coisa que tu tem que ser maior do que a própria escola, entende? Não é só aquelas pessoas, aqueles professores que estão ali, seus alunos, só aquela comunidade escolar, mas tu também tem que te expandir para toda a cidade, tu tem que ter os apoios, como as universidades, como ONGs, né, como conselhos, né, vários espaços, estar nas redes, porque aí as próprias redes estão no teu lado. Entende? É difícil, entende? Como num governo de direita, tu criar a escola, o criar é o mais difícil de todos, porque tem que ter a decisão de criar, tem que ter alguém que invista, né?
A não ser que tu trabalhe com a ideia de uma ONG, mas no poder público, tu tem que construir essa história. Talvez um dos pontos assim seriam os próprios conselhos, conselho de assistência social, conselho da criança e adolescente, tem de ter o apoio desses espaços para dizer a cidade precisa. Renato, a Beatriz, eu acho que eu não sei se ela já saiu, ela fez uma pergunta aqui, porque ela disse que ela tinha que sair às 17h30. Beatriz, você está ainda aí? E o Weiner, então, queria passar, se a Beatriz estiver aí. Bem, ela fez uma pergunta aqui. Apareceu a Beatriz lá, está lá ela abanando. Tá, então tá. Pode ligar o microfone, eu acho que tem que ligar o microfone. E aí depois o Weiner faz também a pergunta dele, e aí você responde os dois, então. Beatriz. Eu só queria cumprimentar realmente, eu acho um trabalho incrível esse da EPA, e eu só ia perguntar o que é que vocês consideram o mais difícil, a maior dificuldade e o maior ganho. Acho que, de certa forma, vocês já responderam, mas se puder sublinhar, agradeço. E parabéns, viu? Acho que nós todos agradecemos um trabalho como esse. Sim. Quer responder a Beatriz que está saindo? Pode ser. A maior dificuldade eu estou pensando, o maior ganho é mais fácil. O maior ganho é tu ver as pessoas construindo aquilo que elas querem dentro da sua história de vida. É a conscientização, é se entender como cidadão, se entender que no meio desse movimento de exploração, de dominação, de exclusão, que tu entendendo um pouco disso, tu pode dar passos para modificar também isso. Entende? Então, tua conscientização sobre a tua vida e, a partir dali, isso numa troca, num diálogo, entende? No dia a dia, e a partir dali tu pensar que caminho eu vou tomar na minha vida, entende? E tu também te enxergar, sabe? Porque uma coisa que eu agora me lembrei do trabalho educativo, o orgulho que eles têm, por exemplo, de mostrar os seus objetos, de uma exposição que nós fizemos na Câmara de Vereadores, onde eles podiam mostrar o que eles tinham feito. Entende? Então, tu não é mais olhado como aquele cara que ou vai me pedir, ou é perigoso porque vai me assaltar, que eu quero ver longe, mas não, ele ali é um autor, ele está fazendo alguma coisa, sabe? Na própria escola, eles se sentem como estudantes, sabe? Não é simplesmente o mendigo, morador de rua, que muitos são chamados de mendigos, né, por alguns. Não, é o estudante, ele está buscando alguma coisa para a sua vida. Entende? Então, de tu ver esse crescimento, de tu ver eles terem alguma perspectiva de mudança, sabe? Isso é mais importante. O que é o pior? Pior talvez seja, às vezes, a incapacidade que a gente tem de modificar situações. Tem coisas que tu não tem, que tu briga diariamente, mas continuam morrendo, né? Nós já tivemos muitas perdas, continuam sendo agredidos pelo próprio poder público. Entende? Tu volta e meia vai visitar no hospital alguém que foi interrogado, e eu fui há pouco tempo no pronto-socorro, o rapaz foi interrogado, ficou em coma quase 15 dias e não se sabe quem fez. Então, essa situação de violência, de desprezo da sociedade, ou de parte da sociedade por muitos deles, né? Tu expulsa de uma praça, joga, inclusive, os documentos que, às vezes, a própria escola passou ajudando a fazer por 15 dias, e aqueles documentos são jogados pela segurança, né, e o departamento urbano no lixo, porque aquelas coisas não eram para estar ali. Entende? Sai sozinho e deixa tudo que é teu aqui. Ponto.
entende? Então, isso é o pior, entende? Essa violência e essa falta de humanidade, essa falta de ver como pessoas, na realidade, né? Isso é o pior de tudo. Vainer, abre teu vídeo aí, tua câmera e... Vainer tá aí ainda? Acho que ele caiu, Patrícia, porque ele não tá. A Rosa foi do Saia. Não sei se a Rosa quer colocar alguma coisa, Rosa. Rosa, É porque eu for abre desligar. teu vídeo pra gente te conhecer. Talvez eu já conheça a Rosa, né? Eu tenho um pouco que eu... Rosa não tá por aí também. Eu queria te fazer uma pergunta enquanto que eles retornam, não sei o que houve. Eu vi aqui falando da Madamassa, uns 2 anos atrás eu estive em Porto Alegre, agora não lembro, fui participar de um projeto muito legal que foi feito com uma colega da URGS, da Educação Popular e Saúde, que fez um trabalho de educadores populares de saúde de moradores de rua, né? Eram moradores Maria de rua. Gabriela Godoy. Maria Gabriela, muito legal. Eu fui convidada para estar junto na finalização desse encontro, fiquei bem emocionada, não tinha ideia muito do que era aquele projeto, foi bem significativo. E conheci também agora, eu retorno sempre a Porto Alegre, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes ao ano, mas agora com a pandemia, conheci também o projeto da Madamassa e conheço o pessoal que idealizou o CAPS 4, né? Ali que é o primeiro CAPS do Brasil que atende população de rua. Aí tem o Lucas Fonseca, e conheço toda uma galera que está ali também, porque o pessoal antigo que eu já trabalhei um tempo atrás, ex-alunos meus, né? Aqui e tal. Eu queria só te fazer uma última pergunta, porque o nosso tempo já está encerrando aqui. Queria saber quanto tempo tu foi diretor e como é que é o desafio de ser diretor de uma escola dessa, né? Não, diretor realmente eu não fui tanto tempo, sabe? Porque eu entrei em 2011, fui professor inicialmente num turno, no outro turno eu ficava no Saia, e depois coordenador pedagógico, acho que eu fui mais uns 3 anos. Como eu fui vice-diretor 2 anos e diretor 2 anos, na realidade, porque eu era para ser 3, não, fui vice-diretor 3 anos e diretor 2 anos. Como é que é? É diferente, porque tu não pode te preocupar, tu tem que dividir muito bem as várias áreas, né? Porque tu tem uma responsabilidade administrativa muito grande. Nós, não sei como é que funciona aí, mas nós recebemos os valores, né, tanto do governo federal quanto do município, e somos responsáveis pela compra de tudo, pela manutenção da escola. Acho que a única coisa que não é comprada é a alimentação, que ela é centralizada. O restante todo é material escolar, patrimônio, tudo por responsabilidade, limpeza, é tudo responsabilidade. Então, tu tem uma função administrativa muito grande. Nas últimas gestões, a função de controle também se tornou enorme, assim, porque foi instalado ponto eletrônico. Porto Alegre tem uma visão controladora, então é tudo assim detalhado. Se houve minutos de atraso e tu tem que explicar, tu tem que fazer processo para cada coisa que é justificada. A pessoa traz um atestado médico, traz qualquer coisa, bom, aquilo ali vira um processo para poder responder, senão automaticamente no final do mês ela não recebe. Então os sistemas ligados completamente, então tu tem uma responsabilidade com essa vida funcional, né? O ponto não funcionou, é um processo, então explicando que o ponto estava com problema naquele horário. Então tu tem toda essa responsabilidade administrativa, tu tem essa questão da vida, entende? Do próprio estudante, a questão pedagógica, entende? Eu participava de todas as reuniões pedagógicas, eu não abria mão de participar. A rede
Na verdade, eu não parava nunca, sabe? Ser diretor ali, tu não para nunca. Tu tem que estar com uma agenda extremamente organizada, porque às vezes eu não conseguia nem lembrar o que eu ia fazer, eu tinha que estar olhando a agenda para saber qual era o próximo ponto, assim, e correr. E os conflitos, né? E os conflitos entre professores, e os conflitos com estudante com estudante. Mas não sei, para mim é gratificante, sabe? Eu não me sentia mal com isso, assim, o ver esse processo acontecendo, entende? Porque eu acho que o processo ali ele é interessante, entende? Essa ideia de um processo dialógico, dessa ideia de educação popular, ela perpassa todos os pontos ali. Tem problemas, sim, não tem como negar, tem situações, tem erros de todo mundo, eu tive muitos erros, mas tu tenta construir uma coisa que aquilo que é também com os estudantes, que aquilo que tu quer mostrar para a cidade, a gente quer também mostrar ali dentro, a gente quer conseguir que isso funcione. Dá muito trabalho. O período que eu tive uma equipe muito boa, sabe? Todo mundo que estava na equipe diretiva extremamente parceiro, né? A gente tem uma equipe diretiva que funciona, que é o coordenador do SAI, coordenador pedagógico. Quando nós tínhamos coordenação cultural, coordenadora cultural também, diretor, vice-diretor e secretário. A gente procurava dividir muito essas ações também. Quem vai ficar responsável por isso, quem vai ficar, porque senão tu não consegue. Mas e as questões graves, assim, mais graves com os alunos, a gente também entrava, né? A ideia é que o SAIA não fosse um órgão repressor, entende? A ideia é trabalhar o acolhimento e isso. Bom, havia coisas mais graves, uma situação, bom, vamos... É difícil, mas foi bom. Para mim, foi uma experiência ótima, me senti muito bem, assim, nesse período, assim. Quando eu me aposentei, porque com toda essa situação aí da gente não saber se vai se aposentar ou não, da reforma da Previdência, eu tive uma surpresa, assim, que eu não sabia que eu ia me aposentar. E aí, quando eu vi, apareceu... Porque tinha uma emenda do Paim lá, que junta a idade com isso, com aquilo, e acaba fechando. Aí, quando eu vi que apareceu que eu já podia estar aposentado, foi muito estranho para mim dizer eu vou me aposentar. Mas aí a gente conversou na equipe, todo mundo achou, não, termina, nós terminamos o mandato, é melhor sair agora. Todo mundo dizia, se eu pudesse, eu também fazia. Muito dessa questão, né? E não saí, mas estou aí na luta, estou fazendo doutorado, estou envolvido nos diversos grupos, estou em grupos de pesquisa, né? E estou apoiando a escola, né? A minha pesquisa está ligada à escola. Eu tenho trabalhado não só com fazer a pesquisa na escola, mas tenho trabalhado com formação também, principalmente com os professores do NTE, na área da economia solidária. Né? E dentro das redes eu procuro continuar participando sempre. É isso. Agora tu tá sem voz. Patrícia, abre seu microfone. Aliás, agora todo mundo podia abrir também as câmeras, né? Pra gente fazer Pra gente bater uma fotinho aqui e finalizar, né? Porque já estamos aqui quase 6 horas da tarde. O pessoal também está pedindo para sair. E o Weiner caiu mesmo, né? Ele já tinha dito antes aqui que a internet dele estava bem ruim, né? Então tá. Eu não sei se a Juliana e a Rosa vão conseguir abrir a câmera. Mas eu vou fazer a nossa foto, então. Vou contar até 3 e aí faço. Peraí que a Rosa tá abrindo. Deixa eu carregar. Oi, Rosa. Muito prazer. Xará da minha filhota. Oi, Juliana. Então, vou tirar a foto, hein? 1, 2, 3. Foi. Renato, obrigada, né, pela colaboração, por dividir essa história aí tão
importante, relevante, tão sensível, né, nesse grupo aqui que a gente está se organizando. Agradecer a presença de todos, dos colegas da URGS também, que vieram aqui estar conosco, né, compartilhando, assistindo o Renato. A presença da Rosa aí, que também é uma memória, né, dessa história toda. E não sei se a Luana quer dar aí as palavras finais, que ela que coordena também diálogos com o Weiner. Passar essa palavra aí do encerramento para ti. Obrigada, Patrícia. É só agradecer, né, ao Renato, a Rosa pela presença, a todos que estão aqui na sala até esse horário, agradecer a Patrícia pela mediação, pela articulação, e dizer que daqui a 15 dias nós temos uma nova sessão, a gente vai divulgar em breve, e essa sessão de hoje foi um pouco mais vazia do que a gente... Na verdade, a última também já foi com menos pessoas, mas teve a transmissão no YouTube, né? Essa também a gente vai colocar lá no YouTube. E, enfim, é isso. Sigamos. Depois a gente já tem os contatos também do Renato no e-mail, coloca o Renato, né, também no grupo lá, e aí ele vai compartilhando com seus colegas, e quem quiser aderindo também e está participando dos outros debates, a gente pode ir comunicando. A ideia é chegar quem está afim, quem está próximo, né? Para a gente conhecer outras experiências e estar junto, né? Tá Grato, bom? Renato e Rosa, foi muito bom. Sou a Carla, da Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio. Ah, que legal, cara. Bom, eu queria também parabenizar o Renato pelo trabalho, tá? Muito motivador, eu também trabalho nessa área e gostaria de agradecer imensamente, foi um momento de grande importância para mim, a formação e motivação. Parabéns, viu? E parabéns aos organizadores também. Obrigado. Eu normalmente tenho nas terças eu tenho aula, né? Mas não é todas as terças, então eu vou acompanhando com vocês aí. Quando der, eu apareço sim, tá? Claro. Agradeço muito pela participação. Você pode compartilhar com o teu grupo também, para o pessoal estar participando aqui. Atualmente tem o Paulo Gilberto Klein e a Milena, que é o diretor e a vice-diretora da EPA também. Tem a Jaque também, né, Renato? A Jaque está no SAIA já também. Foi diretora, está no diretora. SAIA, já foi do NTE. Seria bem importante também a participação dela, né? Exatamente. Aí também são pessoas que bem importantes de convidar, né? Certo? Tá bom. Tchau, gente. Obrigada por tudo. A questão da pandemia, eu ia dizer. Que eles continuaram funcionando e atendendo com alimentação, com aqueles doações, que estão em social, várias coisas assim. Tá bom. Até logo. Tchau, gente. Tá bem, então. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.